Bora sair um pouco de Congresso, porque teve um encontro aí. Um encontro do ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, e do secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio. Eles conversaram por telefone no último domingo para tratar da viagem de Lula, que ele vai fazer até Washington. E um dos temas abordados foi a classificação de facções criminosas como organizações terroristas. E o governo Lula é contrário a essa iniciativa, por entender que os Estados Unidos podem usar esse combate ao narcoterrorismo para justificar operações militares no Brasil. E a gente ainda vai falar um pouco que a preocupação ficou clara em falas de Lula. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Olha, evidentemente isso é uma estupidez. Aliás, é uma das militâncias da extrema-direita contra o povo brasileiro. Porque assim, vamos chamar de terrorismo. Quem não quiser chamar de terrorismo é porque gosta de não sei o quê. Aliás, a primeira versão absurda da proposta do Derrite, da lei das facções, tinha isso. O próprio Tarcísio de Freitas chegou a fazer a defesa explícita disso. Olha, Rafael, nós sabemos que o Comando Vermelho e outras facções controlam áreas territoriais do Rio e continuam a controlar. Ou, por um acaso, depois da chacina, que é o nome que recebe, do Alemão e da Penha, agora que vigora lá o Estado de Direito. Não, o crime organizado continua a mandar lá. E continua a dominar áreas do Rio. O PCC tem uma outra maneira de se estabelecer, mas também aí se mete em determinados setores da economia, combustíveis, etc. Vem cá, será que o Brasil pode entrar num rol de nações que tem áreas dominadas por terroristas? Ter áreas dominadas por criminosos, os Estados Unidos têm. Também. Há bairros em que você não deve entrar. Certo? Então também tem. Agora, são terroristas? Por um acaso os Estados Unidos consideram que aquelas áreas em que a própria polícia tem dificuldade de entrar são comandadas por terroristas internos? Não, né? É claro que isso não é terrorismo. O terrorismo, de resto, ele tem uma perspectiva que também busca o poder. Ainda, pegue o caso das Farc na Colômbia, tinha uma clara vinculação também com a política, buscava o poder político. Essas facções aqui, elas estão se infiltrando, etc., mas elas não buscam o poder político. Elas buscam, sim, se infiltrar na política para ganhar ainda mais dinheiro. Agora, terroristas não são. No dia em que o Brasil for considerado um país com áreas dominadas por terroristas, determinados fundos vão deixar de investir aqui porque os seus respectivos compliances impedem que esse investimento seja feito. Mas você expõe o país a ataques estrangeiros. O que o Trump alegou para atacar a Venezuela? O que ele alega para atacar o Irã? Aí vai depender muito do interesse da hora. Isso é uma aberração. Outra, aprovamos a lei, vai ser sancionada a lei das facções. Tem pena de 40 anos. Tem pena de 40 anos para faccionar. A pena é dura, que se faça investigação, etc. Agora, terrorista, não. É preciso evitar isso. E a extrema-direita acha que isso é uma maravilha. É uma burrice. É uma estupidez contra o povo brasileiro. Aliás, os nossos banqueiros, financistas, sempre tão serelepes, que têm contato com esses caras, chega e fala assim, parem de falar zerda, parem de falar porcaria. O que vocês querem? Ferrar o Brasil? Ferrar, inclusive, prejudicar, inclusive, o sistema financeiro? Que isso? Não, é crime, é grave, tem que ser punido, mas terrorismo não é. Chame-se terrorismo que for terrorismo. E, de resto, a lei no Brasil, inclusive, de combate ao terrorismo, nem considera o terrorismo por razões políticas, o que eu acho uma falha, inclusive, porque em certas circunstâncias poderia ser. Mas aí se evita isso porque, a depender de quem esteja no poder, terrorismo será sempre a coisa do outro, né? Nunca o meu. Note que
aqueles que tentaram dar golpe de Estado planejaram o assassinato de ministro, de presidente, de vice, planejaram explodir o aeroporto de Brasília, e a acusação não foi terrorismo. É isso. É que como eu falei, né, Reinaldo, o Lula tocou nesse assunto. Ele recebeu ontem no Palácio do Planalto o presidente da África do Sul, o Cyril Ramaphosa, e comentou sobre essa necessidade de investir em defesa. Vamos ver o que o presidente disse. Aqui na América do Sul, nós nos colocamos como uma região de paz. Aqui ninguém tem bomba nuclear, aqui ninguém tem bomba atômica, aqui os nossos drones é para agricultura, para ciência e tecnologia e não para guerra. Então, nós pensamos em defesa como dissuasão. Mas eu não sei se o companheiro Ramaphosa percebe que se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente. Dissuasão, isto é, o que é dissuasão, para quem não sabe em termos militares, é eu me preparo para que o outro se convença de que é uma má ideia fazer, né? A força dissuasória é para que o outro não faça, né? É verdade, o Brasil não se prepara para atacar ninguém. Agora, claro que o Brasil precisa se proteger. Mas contra os Estados Unidos? Não, os Estados Unidos não precisam eles próprios invadir o Brasil, outros países podem fazê-lo com o número que o Brasil tem, com as fronteiras que o Brasil tem, com a Amazônia, aliás, já infiltrada, pelo menos pelo crime organizado, né? Agora, está falando isso com o país dos BRICS, né? Os BRICS que são odiados pelo Trump, né? E que muito tonto aqui no Brasil ataca, né? Esquecendo que os BRICS são a possibilidade que o Brasil tem de ter um assento num foro internacional realmente relevante, né? Afinal de contas, quem pertence aos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? 2024 entraram outros países, 2025 outros países. Os membros plenos hoje dos BRICS, 49% da população, né? Só o PIB dos 5 originais são 29% do PIB mundial. O do G7 é 30%. Então, o Brasil pertencer aos BRICS é uma forma de ter assento, sim, no concerto das nações, porque de outra forma não teria. Tem o G20, mas o G20 já é muito ampliado. É convidado para participar do G7, mas é um mero convite. E, claro, Trump tem ali, os BRICS vivem no radar dele. Eu falo isso porque isso também será matéria de campanha eleitoral, né? Porque a extrema-direita, por exemplo, acha, embora não tenha feito, o Bolsonaro não tirou o Brasil dos BRICS, acha que o Brasil tem de sair dos BRICS. Porque lá está a China. Tem a China, nosso principal parceiro comercial? É isso? Porque lá tem a Índia, a primeira população do mundo, a China a segunda? Não, o Brasil tem de pertencer aos BRICS, e não de sair dos BRICS, tem de aprofundar essa relação. E não precisa ser de hostilidade com os Estados Unidos. Mas o Lula fica falando em criar uma moeda para comércio local. É uma reivindicação importante, sim, feita com calma, né? Não precisa hostilizar os Estados Unidos, mas as coisas estão caminhando bem. E quanto ao Brasil fortalecer a sua defesa, sim, é absolutamente necessário.